Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de outros cosméticos que não são mais os produtos para cabelo. Hoje a gente vai começar a falar de outros produtos cosméticos que a gente tem aí no mercado. Então hoje a gente vai começar abordando dentifrícios. Dentifrícios são cosméticos destinados à higiene oral e a gente chama de dentifrício tudo aquilo que é utilizado para fazer a escovação dos dentes. Então, a gente tem várias formas cosméticas diferentes e todos a gente chama de dentifrício. A gente tem uma legislação específica que vai separar os dentifrícios em dois grandes grupos. Os dentifrícios gerais, que são aqueles que são utilizados só para efeito de limpeza, né, higienização dos dentes, e os dentifrícios específicos, que são aqueles que têm mais algum tipo de propriedade. E esses que têm algum tipo de propriedade, eles são considerados de grau 2, e os gerais são considerados de grau 1. Então, na hora de preparo, de documentação para registro, dentifrícios gerais são mais fáceis de se conseguir o registro do que aqueles que são de grau 2. Então, precisam de mais informações, mais documentação para conseguir o registro. E os específicos, então, têm várias propriedades, conforme o tipo de ativo que a gente acaba adicionando. Então, pode ser anticária, antiplaca, antitártaro, os clareadores, aqueles para dentes sensíveis e os infantis. Os infantis, apesar de não poderem trazer substâncias anticária, antiplaca, antitártaro, etc., eles são considerados grau 2. Todo produto, na verdade, que seja para uso infantil é considerado grau 2 e tem legislações específicas para sua produção. A gente classifica os dentifrícios, então, de acordo com a forma que eles tomam, em pastas, géis, pós e líquidos. As pastas e os géis são aqueles mais comuns, mas a gente tem hoje no mercado alguns dentifrícios que são em pó, e de uma forma assim bem rara, a gente encontra alguns dentifrícios líquidos, porque eles não são muito o manuseio deles não é muito bom, eles não são muito práticos para se utilizar. Uma coisa importante que vocês entendam que as pastas elas são as mais comuns e elas são as que têm mais propriedades muitas vezes. Então, as pastas são as que têm geralmente resultados, vamos dizer assim, resultados melhores porque elas têm mais funções. Vou falar um pouquinho dos componentes básicos, depois eu falo um pouquinho de cada um deles. Então, dentro de um dentifrício, a gente vai ter alguma substância espessante para dar, então, aquela forma semissólida que as pastas dos cremes têm. Se for o caso de um líquido ou o caso de um pó, o agente espessante não vai ser necessário. Agente abrasivo, que é o agente que faz o processo de limpeza mecânica, então provavelmente você já deve ter sentido em algumas pastas específicas que têm característica de uma limpeza mais profunda, que elas têm o sensorial, assim, a gente consegue perceber um tipo de pozinho. Então, esse pozinho não é nada mais, nada menos do que uma substância insolúvel que foi colocada ali naquela pasta e que tem a função de fazer esse processo de abrasivo, de abrasão. Mais ou menos como quando você utiliza meu Deus, como que é o nome daquele negócio? Algum tipo de pasta, alguma coisa para limpar uma panela de alumínio e deixar ela brilhante. Então, você percebe que ela, na composição dela, ela tem um pozinho, então ela vai fazendo o processo de limpeza
né, vai retirando todas as sujidades e, ao mesmo tempo, vai deixando o alumínio com brilho. Aqui nos dentes a mesma coisa. Então, a gente tem uma substância insolúvel, sólida, adicionada ali no meio, um pó, né? E esse pó vai fazer esse mesmo tipo de processo que é feito lá na cozinha. A gente tem os tensoativos que vão ajudar a fazer o processo de limpeza, agentes umectantes, edulcorantes e flavorizantes. Vamos falar de cada um deles, então. Os agentes espessantes. Então, eles vão dar o que a gente chama de corpo do produto. Então, no caso do gel e no caso da pasta, aquela consistência que a gente consegue com a utilização de substâncias espessantes. Que substâncias espessantes que a gente utiliza? Geralmente polímeros que são hidrofílicos, que absorvem água e formam, então, dão aquela consistência. Então, a gente tem aí várias substâncias que podem fazer esse efeito. A gente já viu esses polímeros hidrofílicos quando a gente viu géis, a gente já viu esses polímeros hidrofílicos quando a gente viu os shampoos, que a gente precisa dar uma certa viscosidade. Então, esses polímeros são muito utilizados realmente para isso, para dar mais viscosidade. E se a gente coloca uma concentração bastante grande, eles dão, inclusive, essa viscosidade suficiente para a gente transformar aquilo num semissólido. Então, além de dar corpo, de dar essa forma, né, semissólida para as pastas e para os géis, eles ajudam a manter essa consistência. Então, essa consistência perdura dentro do frasco, dentro da bisnaga, exatamente porque esses polímeros eles retêm aquela água e retêm por bastante tempo. Eles evitam a separação dos componentes sólidos dos líquidos. Então, quando a gente... Imaginem que eu estou preparando minha pasta de dente e eu ainda não coloquei esse agente hidrofílico, esse polímero hidrofílico. Então, eu tenho ali uma mistura de pós, uma mistura de substâncias e água. Então, ele vai estar totalmente líquido. Então, esses pós insolúveis, eles vão estar depositados lá no fundo do frasco, onde eu estou fazendo a preparação dessa pasta de dente. Aí, o que acontece? Quando eu coloco os polímeros, eles vão absorvendo a água, vão transformando, vão deixando o material mais viscoso e, desculpe, até tomar aquela consistência que a gente tem de gel. E daí, quando a gente está preparando esse gel, né, essa pasta com essa consistência gelatinosa, e a gente vai agitando aquele material, a gente vai misturando aquele material, o pó vai se dispersando no meio desse polímero e ele acaba ficando disperso, diferente de quando ele está líquido, que ele se deposita lá no fundo. Então, quando eu tenho essa consistência mais semissólida, né, eu consigo fazer uma, digamos assim, homogeneização daquele pó no meio da minha pasta ou do meu gel. E o espessante mantém o dentifrício suave e brilhante. Então, isso são características dos próprios polímeros que a gente utiliza. E dependendo do tipo de polímero que a gente vai utilizar, a gente utiliza aí uma concentração que varia de 0,5% até 4%. Depende de cada polímero, então. Alguns espessantes que são utilizados. Carboximetilcelulose sódica, que é o CMC, que é um derivado da celulose. Alguns carbômeros, principalmente o Carbopol 934. Algumas gomas naturais, goma guar, goma xantana, goma draganta, carragenato de sódio. Inclusive, essas gomas vocês encontram muitas vezes em produtos alimentícios. Isso é uma coisa bastante importante que vocês precisam entender. Então, todas as substâncias que fazem parte da composição de um dentifrício, eles precisam ser substâncias que podem ser ingeridas. Por quê?
eu não vou comer uma pasta de dente, eu não vou ingerir um gel dental. Mas um pouco fica, enquanto a gente está fazendo o processo de higienização, um pouco acaba, às vezes, escorrendo garganta abaixo. Então, as substâncias que estão ali, elas precisam ser substâncias que podem ser ingeridas. E mais, crianças têm a tendência a comer um gel, de repente, aquele Tandy, né, que toda criança já experimentou, já comeu, porque tem um sabor de morango bastante agradável. Então, pensando nesse tipo de situação, todos os componentes têm que ter a possibilidade de serem ingeridos sem trazer problemas para as pessoas. Então, a carboximetilcelulose, ela é um espessante que pode ser ingerido sem problema. Dos carbômeros que a gente tem, o único que pode ser ingerido é o carbopol 934, então os outros carbopols que a gente tem, 940, 2020, etc., eles não podem ser ingeridos, então a gente não pode utilizar outro carbopol que não seja esse. E todas essas gomas aqui, elas também são passíveis de serem ingeridas, tanto que elas fazem parte de vários produtos diferentes que tem aí no mercado. Então, se vocês procurarem aquelas sopas instantâneas, que você só coloca água quente, não sei o quê, e que ela fica com uma certa viscosidade, ou se vocês pegarem Tang, que ele fica, depois de preparado, com uma certa viscosidade, outras coisas, balas, gomas, aquelas gomas gelatinosas, tudo isso tem algum tipo de substância espessante que, obviamente, vai dar aquela consistência e que pode ser ingerido. E, geralmente, a gente utiliza, então, esses exemplos aqui de cima como espessantes mesmo. E a gente utiliza um segundo tipo de espessante, a gente chama de um espessante complementar. A gente utiliza, então, uma segunda substância que também faz esse processo de auxiliar nessa consistência, porque essas substâncias que estão colocadas aqui, como sílicas, pectina, polivinilpirrolidona, eles ajudam a manter a consistência do produto. Então, eles seriam um espessante complementar. Se a carboximetilcelulose for utilizada sozinha, o carbopol for utilizado sozinho, ou essas gomas forem utilizadas sozinhas, a tendência é que, com o passar do tempo, eles possam começar a perder a sua consistência. Então, a gente adiciona um segundo agente ali no meio, espessante, porque eles ajudam a segurar essa consistência, evitar que o produto perca a sua consistência original. Abrasivos, então, eles têm a função de auxiliar a limpeza dos dentes, removendo resíduos e evitando a formação de manchas. Então, são aqueles pó insolúveis que estão colocados ali no meio, e esses pós eles vão, né, enquanto a gente está utilizando a escova, escovando, esses pós que estão ali, eles vão fazendo esse processo de abrasão. São sempre substâncias inorgânicas e a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de produto, porque eles podem riscar o esmalte do dente e deixar o dente mais exposto. Então, trabalhos foram feitos pela Associação Brasileira de Odontologia, e essa associação, então, percebeu que alguns agentes abrasivos, numa concentração muito alta, poderiam, ao invés de ajudar na limpeza, eles iriam ajudar a riscar mesmo o esmalte dos dentes e deixar o dente mais exposto. Então, eles criaram regras dizendo quanto que poderia ser utilizado de agente abrasivo numa pasta de dente. Às vezes a gente vê as pessoas utilizando o bicarbonato de sódio como um agente de limpeza. Ele é bom, ele é muito bom, porém
o tamanho da partícula do bicarbonato de sódio que a gente compra, aquele que você compra em pacotinho, compra em potinho, o tamanho das partículas são muito grandes. Então, é um pó que tem partículas muito grandes para esse processo de abrasão. Então, eles podem fazer um excesso de abrasão e chegar a riscar o esmalte do dente. Então, deve-se evitar fazer isso. Que tipos de abrasivo que a gente geralmente utiliza? Então, carbonato de cálcio precipitado, fosfato bicálcico e tricálcico, óxido de alumínio, pirofosfato de cálcio e sílicas. Numa concentração, então, que varia de 0,5% a 55%, dependendo de qual abrasivo que vai ser utilizado. Então, tem alguns que você tem que colocar uma quantidade maior para fazer o efeito abrasivo, e alguns, uma quantidade bem pequena, você já consegue aquele efeito abrasivo dentro dos limites estabelecidos pela Associação Brasileira de Odontologia. Lembrando que o uso desse tipo de produto não deve ser também um uso constante. Você deve fazer pausas na utilização de vez em quando, para não trazer problemas também para o esmalte dos dentes. Os tensoativos. Então, aqui os tensoativos, vejam, a gente está falando de tensoativos já há bastante tempo. Shampoo, né? Vários produtos diferentes que usam tensoativos. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai usar os tensoativos. E a gente vai usar para que propriedade? Propriedade de limpeza. Então, eles vão ajudar na limpeza dos dentes, retirando, né, soltando aqueles depósitos de sujeira que estão grudados na superfície dos dentes, e também suspendendo o resto de alimentos que possam estar entre os dentes ou estarem na nossa boca. Então, eles têm o propósito de fazer limpeza. Então, nesse caso, a gente utiliza os tensoativos catiônicos, os aniônicos, que vão fazer um processo de limpeza mais profundo. Eles têm mais essa característica de serem bons agentes de limpeza e serem até agressivos. Nesse caso, é interessante que eles sejam agressivos para retirada da sujeira que está muito incrustada na superfície dos dentes. Aí a gente tem vários, dentro do grupo dos aniônicos também, a gente tem vários tipos diferentes, vários representantes diferentes, mas todos têm que ser insípidos, não tóxicos e não irritantes para a mucosa bucal. Então, também a gente tem que pensar que os tensoativos eles podem ser engolidos e eles não podem ser tóxicos, não podem ser irritantes, não podem trazer problemas para o nosso organismo. Os mais utilizados nos dentifrícios: lauril sulfato de sódio, numa faixa de 1 a 2%, o N-lauril sarcosinato de sódio, na faixa de 0,5%, e o lauril poliglicose, de 0,5% a 2%. Todos fazem esse processo de limpeza com perfeição, com bastante espuma, como as pessoas querem e tudo mais, uma espuma persistente também e tudo mais. Então, eles são bastante utilizados exatamente por isso. Fazem uma boa limpeza, fazem uma boa espuma e fazem uma espuma persistente. Umectantes. Então, a gente tem que adicionar nesses produtos agentes umectantes, porque a tendência desses produtos quando eles ficam expostos ao ar, eles começarem a ressecar. Então, vocês já devem ter percebido uma vez na vida de vocês, um dia que vocês abriram uma pasta de dente e deixaram o tubo aberto, e de repente, quando foram utilizar de novo, tinha uma pequena rolha na superfície de material mais seco. Então, a tendência desses produtos é ter um ressecamento muito rápido. Então, para evitar esse ressecamento muito rápido, a gente utiliza algumas substâncias como sorbitol, propileno glicol e glicerina, numa concentração alta também, porque esse tipo de produto são produtos que, primeiro, eles são
ingeríveis, não tem problema de se ingerir, e segundo, eles conseguem segurar água na sua estrutura, então eles retêm água na sua estrutura, e eles evitam, então, que esse material acabe por ressecar com facilidade. Edulcorantes e flavorizantes também são fatores, acho que são os fatores mais determinantes para a adesão do usuário. Você pode ter várias propriedades diferentes, mas edulcorante e flavorizante vão ser os principais responsáveis para o usuário escolher ou não escolher aquele produto. Por quê? Os flavorizantes, eles vão dar o sabor, né, não vão deixar aquele sabor residual estranho que uma pasta sem sabor poderia ter. Então, esse sabor de menta, canela e outros sabores que a gente tem aí acabam deixando uma sensação de limpeza, né, depois de você fazer o processo de escovação. Então, eles são bastante importantes porque as pessoas querem escovar os dentes e, ao mesmo tempo, ficar com um hálito agradável e aquela sensação de limpeza. Então, esses flavorizantes acabam dando essa característica. Agora a gente tem, além de menta, morango, canela, hortelã, a gente está com uma gama bastante variada de diferentes produtos com diferentes sabores. Eu vi até sabor abacaxi esses dias no mercado. Então, tem público para todo mundo, né? E os edulcorantes também, eles vão trazer um sensorial, uma sensação melhor quando a pessoa está escovando os dentes. Então, ela sente um sabor adocicado, muito leve, mas sente um sabor adocicado que vai facilitar a utilização da pasta ou do gel para ficar mais agradável, né? Porém, a gente não pode adicionar açúcar, porque, na verdade, o açúcar é cariogênico e a gente está escovando os dentes exatamente para retirar qualquer resíduo que possa trazer uma cárie para os nossos dentes. Então, tem que ser algum tipo de substância artificial que traga o sabor, né, do sabor doce, porém não traga a característica do açúcar mesmo. Então, são aqueles adoçantes artificiais que a gente conhece bem. Sacarina, muitas vezes vocês vão encontrar de 0 a 3%, 0,05 a 0,3%. Sorbitol, xilitol também, que são substâncias que trazem esse sabor adocicado. Conservantes, a gente tem aí uma gama bastante grande de conservantes. A gente pode utilizar o metilparabeno, por exemplo, não se utiliza mais, já saiu de circulação praticamente para esse tipo de produto, mas pode ser o benzoato de sódio, o sorbato de potássio, mas sempre dentro das concentrações que são recomendadas. Aqui eu trouxe uma formulação para que vocês percebam uma coisa interessante. Aqui eu tenho um agente abrasivo na concentração de 40%, sorbitol aqui que vai ajudar ele ajuda a dar um sabor mais doce, mas ele ajuda bastante como um agente umectante. O lauryl sulfato de sódio, então trazendo aqui o efeito de limpeza, né, formação de espuma, carboximetilcelulose e goma xantana em associação para dar consistência, sacarina para dar um sabor mais adocicado também, e água. Vejam uma coisa, quando a gente tem uma proporção grande assim de substância insolúvel, de um sólido insolúvel, pó, né, dentro de uma forma dentifrícia, a gente chama isso de pasta. Lembram lá da farmacotécnica, que quando a gente tinha 20% ou mais de pó dentro de uma formulação, a gente chamava aquela formulação de pasta?
quando ela é semissólida, né? Então, aqui é a mesma coisa, a gente tem 40% de carbonato de cálcio, que é um pó insolúvel, então, na verdade, o que a gente está fazendo não é um creme dental, não é um gel dental, mas é uma pasta dental. Aqui um exemplo de um gel dental infantil, com bastante glicerina, para deixar, manter a umidade, né? Com a utilização do Carbopol 934 como agente espessante, pirofosfato de sódio, numa concentração bem pequenininha aqui, a sacarina sódica também numa concentração pequena, só para dar aquele sabor adocicado, um conservante, um neutralizante por causa do Carbopol, que o Carbopol geralmente ele fica quando a gente coloca ele em solução com água, ele deixa o meio mais ácido, então eu vou utilizar esse neutralizante para puxar o pH para próximo de 7, e o lauril sulfato de sódio, que é o agente que vai fazer o efeito de limpeza, né, retirada das sujidades da superfície dos dentes. Então, percebam que basicamente é o mesmo tipo de formulação que o anterior, porém, mesmo assim, a gente tem que fazer o registro desse produto como produto de grau 2. Uma questão relacionada ao flúor do dentifrício. Então, o fluoreto de sódio, que a gente conhece bem, que a gente faz bochechos e tudo mais, muitas vezes ele pode ser neutralizado, o efeito dele pode ser neutralizado conforme o tipo de substância que a gente adiciona na composição. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai adicionar na composição da pasta ou do gel, seja lá o que for, para verificar se a gente utiliza o fluoreto de sódio ou se a gente opta pelo monofluorofosfato de sódio, que não traz grandes problemas. Então, quando a gente trabalha com aqueles abrasivos, alguns deles podem ter incompatibilidade com o flúor, então a gente tem que tomar cuidado nesses casos. Então, o fosfato de sódio, quando a gente utiliza pirofosfato de cálcio, eles são incompatíveis com o fluoreto de sódio e são compatíveis com o monofluorofosfato de sódio. Então, se eu vou utilizar esses agentes abrasivos na minha pasta, no meu creme, e eu utilizar o fluoreto de sódio, ele não vai ter efeito, ele não vai trazer o efeito de proteção à formação de cáries. Então, eu tenho que utilizar o monofluorofosfato de sódio. A concentração do flúor nos dentifrícios. Para esse efeito anticariogênico que a gente tem, para adultos tem que ser uma concentração maior do que 1000 partes por milhão. Para crianças, na faixa de 300 partes por milhão. E, se for dentifrício para criança menor de 3 anos, a legislação fala que não deve conter flúor. Então, geralmente, se vocês pegarem aqueles géis, aquelas pastas que são indicadas, né, para criança, que são produzidas já voltadas para o público infantil, eles acabam não tendo o flúor, porque existe toda uma polêmica em relação ao flúor em pequenas idades. Então, os dentistas, por exemplo, eles recomendam a utilização do flúor desde que o primeiro dente aparece. Isso é uma recomendação comum dos dentistas. Porém, Anvisa e tudo mais acredita que não há necessidade do flúor para crianças pequenas durante a primeira dentição, porque esses dentes vão se perder mesmo. Então, pela visão da Anvisa, deve-se evitar a exposição desnecessária das crianças ao flúor, e só começar a utilizar quando realmente os dentes permanentes começarem a surgir.
Então, existe toda essa polêmica aqui no país, a Anvisa pensando de uma forma de um lado, e a Sociedade de Odontopediatria do país pensando de outra forma. Mas, então, como é a Anvisa que dita as regras para a produção desse tipo de cosmético, é difícil vocês encontrarem um cosmético, um dentifrício, que seja voltado para crianças pequenas, que contenha flúor. Alguns géis e pastas dentais especiais. Então, a gente tem, de uma forma mais comum, os géis e pastas dessensibilizantes, os produtos anti-tártaro, os reveladores de placa e os antissépticos. Os dessensibilizantes são aqueles que são utilizados para tentar diminuir aquele problema que é um problema bastante comum nas pessoas, de sensibilidade nos dentes. Então, as pessoas, muitas vezes, elas, quando tomam um líquido muito gelado, ou um líquido muito quente, ou algumas situações especiais, elas sentem uma dor nos dentes, ou em alguns dentes, né? Isso está ligado a um problema que é a diminuição de cálcio na superfície do dente. Então, o que acontece muitas vezes é que... Deixa eu pegar aqui. Droga. Que em algum... não consigo mais tirar da... não tem problema. Em alguns casos, a pessoa perde um pouco desse cálcio da superfície do dente e alguns pontos acabam do dente ficando sem esse cálcio na superfície, elas formam canalículos pequenininhos que acabam deixando partes da dentina exposta. Então, abre pequenos furinhos na superfície do dente, né? Fazendo com que a dentina fique, a parte mais inferior fique exposta. E daí, quando você toma algum produto muito quente ou muito frio, você sente aquela dor bastante forte e desagradável. Então, os agentes dessensibilizantes, geralmente eles utilizam uma substância chamada de cloreto de estrôncio, uma concentração de aproximadamente 10%, onde esse cloreto de estrôncio, acaba se depositando nesses locais e fechando esses canalículos. Então, ele acaba precipitando na superfície do dente, em cima desses locais, e ele fecha esses canalículos, fechando, então, a passagem, né, que teria de ar, ou de água, ou de algum líquido quente ou muito frio, para a parte mais profunda do dente. Então, ele fecha e aí a pessoa para de sentir aquelas dores. Porém, esses depósitos de estrôncio que acontecem, eles não são permanentes. O estrôncio deposita e, com o passar do tempo, ele vai sendo eliminado. Então, geralmente as pessoas que têm esse tipo de problema, elas precisam utilizar por bastante tempo, ou de uma forma até constante mesmo, esse tipo de pasta dessensibilizante. Mesma coisa com oxalato de potássio. Existem alguns produtos aí no mercado que têm oxalato de potássio na concentração de 3%. Nesse caso, o oxalato de potássio ele faz um tipo de reação que ele consegue mobilizar cristais de cálcio e faz, então, a promoção de cristais de cálcio na superfície da dentina. Então, ele consegue mobilizar o cálcio e fazer com que ele fique depositado ali em cima, fechando também esses pequenos
canais que tinham sido formados. Então, os dois casos acabam por trazer uma melhoria bastante significativa. Um, por depositar o próprio estrôncio na superfície do dente, e o outro, por promover a deposição de cristais de cálcio na superfície do dente. Mas os dois resolvem a situação, pelo menos naquele momento. As substâncias antitártaro. Lembrando que o tártaro não é nada mais, nada menos do que um depósito de minerais que estão contidos na nossa saliva, estão contidos obviamente, na nossa alimentação, e que muitas vezes ficam na nossa saliva, e eles acabam se depositando na superfície dos dentes. E com o passar do tempo, esses minerais vão se depositando cada vez mais, formando o que a gente conhece como tártaro, que não é nada mais, nada menos do que um cálculo dental. Da mesma forma que as pessoas têm cálculos renais, né, aqueles cristais, as pessoas podem ter os cálculos dentais também. A gente geralmente utiliza o pirofosfato de sódio numa concentração de 4%. O pirofosfato não permite que ocorra a formação de núcleos de cristais de cálcio. Como assim? Para ocorrer a criação, né, de um tártaro, é preciso o depósito de um cristal, que pode ser de cálcio ou de qualquer outro mineral, na superfície do dente. Então, esse primeiro cristal, ele é o precursor, e ele começa a formar o que a gente vai conhecer mais tarde como tártaro. Aí vem outro cristal, se liga ao lado desse cristal que já está grudado. E aí vem outro cristal e se liga ao lado também. E daí vai aumentando esse cálculo dental, né? O pirofosfato de sódio, ele não permite que esse primeiro cristal se deposite e se grude na superfície do dente. Então, ele não permitindo que esses cristais se grudem, ele não permite que o cálculo seja formado. O citrato de zinco, ele vai combater o cálculo já existente. Então, ele, digamos assim, que ele, sendo utilizado, ele vai desgrudando aqueles cristalzinhos que estão ali já grudados, formados na forma de um cálculo. Então, ele vai, com o passar do tempo, vai diminuindo, né, tirando esses cristais, até que chega um momento que ele consegue retirar todo esse material. E adeus tártaro. A gente tem também alguns dentifrícios que utilizam substâncias antissépticas, né, que ajudam a melhorar a flora bucal, né? Então, de repente, em algum caso que a pessoa tenha sensibilidade de gengiva e sangre muito, e isso seja uma fonte de contaminação e tudo mais, né? Um local para aparecer, para que ocorra a instalação de micro-organismos, as pessoas acabam muitas vezes utilizando esses dentifrícios antissépticos, para então diminuir a quantidade de micro-organismos na cavidade bucal. E hoje a gente tem clorexidine sendo utilizado em alguns poucos dentifrícios, e a gente tinha o triclosan. O triclosan era bastante utilizado até algum tempo atrás, no mundo inteiro, e ele foi começando a ser proibido, foi proibido na Europa, foi proibido nos Estados Unidos, para utilização em dentifrícios. E chegou aqui no Brasil também, ele passou a ser substituído pelo clorexidine, e pelo que eu saiba, hoje a gente não tem mais nenhum produto que utiliza o triclosan, nem dentifrício, nem enxaguatório bucal, nada que seja utilizado na boca. Falando do controle de qualidade desse tipo de produto, vai depender então da forma farmacêutica que a gente preparou, né? Então, se foi uma pasta de dente, se foi um creme dental, se foi um gel dental, se foi um pó dental,
né, um dentifrício na forma de pó ou um dentifrício na forma de líquido, vai diferenciar um pouco o controle de qualidade. Mas, de uma forma geral, assim, a gente faz um controle de qualidade físico-químico, né, vendo pH, viscosidade, e outras coisas mais que de repente pode ser que sejam necessárias, mas geralmente o físico-químico fica mais nesse básico mesmo de pH e viscosidade. Verifica as características organolépticas, então cor, odor, sabor, essas coisas, e faz-se o teste de abrasividade. Esse teste de abrasividade, quando o produto é feito a nível industrial, tem que ser feito um teste de abrasividade a nível industrial também. E como que funciona esse teste? Eu até procurei um vídeo para ver se eu encontrava, mas eu não encontrei. Seria mais ou menos o seguinte: cria-se uma superfície com algum tipo de metal que represente, né, e que seja muito semelhante à superfície dos dentes, né, com aquele esmalte e tudo mais. Coloca-se uma certa quantidade desse produto que está sendo testado, e daí tem uma máquina que você acopla uma escova de dentes, e essa escova de dente, então, em movimentos circulares, ela vai passando esse creme, essa pasta nessa superfície por um determinado período de tempo. Depois que esse tempo passa, é retirado tudo isso, é retirado o resíduo do dentifrício e verifica-se como que está a superfície dessa chapa de metal, né? Se ela tiver arranhada é porque as substâncias abrasivas estão ali numa concentração muito grande, ou as partículas estão num tamanho muito grande. Então tem que verificar qual que é o problema para que isso não venha acontecer lá na superfície do dente das pessoas. Então verifica-se qual é o problema. Quantidade muito grande de abrasivo, ou as partículas estão muito grandes. Se a gente diminuir, vamos testar de novo, vamos ver se faz o processo normal de limpeza, porém não risca a superfície desse metal, até que se chegue a um nível, né, que o produto faça a abrasão, faça a limpeza e ao mesmo tempo não risque mais aquele metal que está sendo utilizado como teste. E por hoje é isso. Ficamos então assim para a próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar.